Fala galera, Luciano Rachid aqui. Eu quero te perguntar, você tem cumprido aquilo que mais importa na sua vida? Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa, aquilo que é mais importante no seu desenvolvimento da sua vida. A W. Tozer, no seu livro O Propósito do Homem, nos ensina que o homem foi criado para se relacionar com Deus e desfrutá-lo para sempre. Eu acho muito lindo que em Gênesis nós vemos que todos os dias o Senhor vinha na viração do dia para se relacionar com Adão, para ter um tempo de qualidade com Adão. Isso nos mostra que Deus não nos criou simplesmente para fazermos algo na terra, para cuidarmos da terra, mas para desenvolvermos também um relacionamento com Ele. Hoje eu quero pensar com você sobre uma história de duas irmãs, Marta e Maria, que estão lá em Lucas 10, do verso 38 ao verso 42, que diz o seguinte: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com o serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Eu acho muito forte quando Jesus fala que apenas uma coisa é necessária. Maria podia estar desenvolvendo tanta coisa ali, podia estar fazendo tanta coisa como a sua própria irmã Marta solicitou. Mas Jesus falou que Maria escolheu a boa parte e que essa não lhe seria tirada e que essa era realmente a coisa que importava. Eu quero te dizer, apesar desse ser um podcast de teologia, eu quero te encorajar hoje a desenvolver a sua vida devocional. Você sabe o que é devocional? Devocional é você tirar um tempo para se relacionar com Deus todos os dias. Se você for na definição do dicionário, lá diz que é você tirar tempo de oração por 1 hora ou em alguma hora do dia para falar com Deus, para estar na presença de Deus. E aí, como tem estado a sua vida devocional? Porque do texto que nós lemos, podemos inferir que essa realmente é a única coisa que importa. Estar aos pés do Senhor, se relacionar com Deus, conhecer a vontade de Deus. Eu não quero dizer que o estudo teológico ele não é importante. Pelo contrário, ele é extremamente importante. Só que nossa vida cristã, nós precisamos nós precisamos separar o nosso tempo em 2 momentos. O momento em que nós fazemos os nossos estudos bíblicos, o momento em que nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus e o momento que nós nos aprofundamos em relacionar com Deus. São momentos diferentes, o seu momento de estudo e o seu momento de devocional. Por isso eu te encorajo, além de estudar a Bíblia, você também crescer em devocional. Tem um exemplo interessante para te contar. Você sabe que existem por aí muitos artistas famosos, certo? E tem muitas pessoas que são aqueles fãs enlouquecidos que estão sempre buscando saber mais da vida dessas pessoas. É engraçado que alguns fãs, que você conversa com eles, as pessoas sabem a cor da roupa preferida, as pessoas sabem o tipo de comida que a pessoa ama, a pessoa sabe todos os detalhes da vida da outra pessoa, só que nunca trocou uma palavra com ela. Cara, ela conhece tudo da pessoa, ela conhece todas as informações que poderiam estar disponíveis, mas ela não tem intimidade. Essa é a diferença entre o seu estudo e entre o seu relacionamento com Deus. Se você só se dedica em se aprofundar teologicamente, em conhecer a palavra, em conhecer os atributos de Deus, você pega uma teologia sistemática, ele vai lá falar a fundo sobre os atributos de Deus, sobre Deus ser onipotente, onisciente, onipresente, sobre todas as características do Senhor. Entretanto, ela não é capaz de te fornecer intimidade com Deus. Intimidade com Deus você só vai ter no seu momento de devocional, no seu momento de relacionamento com Deus.
Quanto mais você buscar esse lugar secreto, quanto mais você buscar em conhecer a Deus, mais você vai receber da pessoa de Deus. Por isso que Jesus em Mateus 6,6 nos diz: entra em teu quarto e fechada a tua porta, orarás ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Existe uma recompensa em estar no secreto com Deus. E sabe qual é a recompensa? A principal é o próprio Deus. É desenvolver a sua vida com Deus. Salmos 25,14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Busque cada vez desenvolver esse relacionamento com Deus. Sabe por quê? Só estudar teologia vai chegar uma hora que não vai suprir as suas necessidades. A Bíblia diz em Eclesiastes 12:12, cuidado, meu filho, nada acrescente a eles, não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa o corpo exausto. Nosso papel diante da presença de Deus não é apenas estudá-lo, não é apenas destrinchá-lo, não é apenas entender tudo sobre o mundo e sobre o reino, é conhecer o próprio Deus. Eu não faço mais uma vez falando apologia à ignorância, a deixar de lado a teologia, até porque também a palavra nos instrui que o povo perece por falta de conhecimento. Eu quero te encorajar a ter uma vida equilibrada nessas suas áreas. Cresça naquilo que é mais importante, naquela uma coisa que realmente importa, que é estar aos pés do Senhor, que é se relacionar com o Senhor, que é buscar uma intimidade com Deus. Aí sim, você busque crescer também em um conhecimento teológico, para você não ser levado por qualquer vento de doutrina, para você não ser enganado por qualquer coisa que falarem por aí. Mas é importante você ter essas duas coisas em equilíbrio. Sua vida de devocional precisa ser desenvolvida diariamente, juntamente com a sua vida de estudo e de conhecimento. Quanto mais você busca na sua vida devocional, mais você se aprofunda em relacionamento e intimidade com Deus. E estudando a palavra, estudando teologia, você começa a entender os mecanismos, como que as coisas funcionam. Então eu quero te encorajar a fazer essas duas coisas. Primeiro, a ser como Maria, escolher a boa parte, a desenvolver realmente a única coisa que importa. Em Salmos 5,3 diz, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã apresento a minha oração e aguardo com esperança. Você vai lendo o livro de Salmos, você vai vendo como que os salmistas ali, por exemplo, Davi, ele se deleitava na presença do Senhor, ele se deleitava em conhecer a Deus, em se relacionar com Deus. Cara, é tão lindo quando vemos isso. Pessoas que sabem quem é Deus, não por conta de um conhecimento superficial e frio, mas por conta de um relacionamento desenvolvido com Deus. Davi era um homem apaixonado e por isso em Atos ele é listado como um homem segundo o coração de Deus. Davi fez coisas erradas? Com certeza, a Bíblia lista várias delas. Mas mesmo assim tinha um coração pronto a se arrepender, sabia e conhecia o Deus a quem servia. Por isso que quando ia para batalhas ele dizia que não ia na força do próprio braço, mas ia na força do Senhor dos Exércitos, porque conhecia o Deus que o capacitava. Mas conhecia porque desenvolvia um relacionamento, escrevia salmos para Deus, louvava a Deus, se relacionava com Deus, entrava na presença de Deus e buscava ouvir a sua voz. Eu quero te encorajar, mais uma vez, a desenvolver essa única coisa que importa. Como tem estado a sua vida com Deus? Como tem estado a sua vida devocional? Estude teologia, estude muito, muito mesmo, para conhecer o máximo possível, mas nunca deixe de lado o seu relacionamento pessoal com Deus, porque Deus é um Deus pessoal.